Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um livro chamado A Filha da Feiticeira. Ele também está disponível no Kindle Unlimited. Ele é um livro bem simples, bem gostosinho de ler, só que eu já queria ler ele faz muito tempo e eu acabei encontrando ele no Kindle. Então, assim, não tem nada demais na história. É só um livro gostosinho, assim, não vou dizer que é o meu favorito, mas também não é um livro ruim. É muito bom. Ele conta a história da Elizabeth. Ela é uma feiticeira e a história dela é... Como é que eu posso dizer? Não é que a história dela começa. Se passa mais ou menos em 2007, a história atual. Só que assim, ela se mudou para uma cidadezinha e você não entende exatamente do que se trata, quem ela é. Só que ela faz algumas poções, algumas coisas para ajudar as pessoas, enfim. Só que não fica muito claro. Você, pelo título, lógico, você entende que ela é uma feiticeira, mas não fica nada muito claro. E tem uma menina que tá sempre atormentando, não tá atormentando, mas ela tá sempre, visitando a Elizabeth, sempre conversando, uma adolescente, a Tegan. Acho que é assim que fala, não sei exatamente como é que pronuncia o nome dela. E assim, ela tá tendo problemas na escola e a Elizabeth acaba dando uma poção, um tônico pra ela. E daí ela, parece que dá muito certo e ela vem correndo, ela quer conversar e tal, e ela fala que ela sabe o que a Elizabeth é. Então a Elizabeth começa a contar pra ela a história dela. A história dela se passa lá em 1600 e alguma coisa, né? Na época da caça às bruxas, na época da peste. Então, assim, ela tá viva desde aquela época, sabe? A mãe dela era uma curandeira e ela sempre ajudava nos partos, enfim, ela sabia que a mãe dela tinha um conhecimento a mais, vamos dizer assim, né? Mas não sabia que a mãe dela era uma feiticeira ainda. Só que com a peste, muitas pessoas morrem, muitas pessoas perdem seus filhos. Então, assim, morre o pai, o irmão e a irmã da Elizabeth. E ela fica doente também, só que de alguma forma a mãe dela consegue salvar ela. Depois ela descobre que a mãe dela fez um acordo com um feiticeiro chamado Gideon. Ele é um feiticeiro das trevas, só que a mãe dela pede a ajuda dele para conseguir salvar a Elizabeth, né? Só que, como é a época da caça às bruxas, as pessoas percebem que ela sobreviveu e acusam a mãe dela de feiticeira. E a mãe dela acaba sendo enforcada como uma bruxa. Então, assim, ao mesmo tempo que a Elizabeth vai contando, o livro se passa dessa forma. Ela conta a história dela do passado e ela conta o presente naquele momento, sabe? Então, assim, após a morte da mãe dela, a mãe dela pede para ela procurar a ajuda desse feiticeiro, o Gideon. E o Gideon começa a treinar ela na magia, até que eles vêm atrás da Elizabeth também. Porque se a mãe dela era feiticeira, ela também vai ser, né? Então, assim, é uma história bem marcante e tal. É uma história, assim, bem com detalhes bem bruscos, sabe? A Elizabeth, ela foi treinada pelo Gideon, só que ela meio que se recusa a fazer uso das artes das trevas. A mãe dela era uma feiticeira boa, era uma pessoa que curava as outras, então ela quer seguir esse caminho. Só que quando ela vai presa, que ela é caçada como bruxa, ela acaba cedendo e ela aceita, ela faz um feitiço que o Gideon deu pra ela, que torna ela imortal. Só que, a partir do momento que ela faz isso, ela começa a fugir dele, porque ela sabe quem ele realmente é, ela sabe que ele é um feiticeiro das trevas, e ela não quer fazer isso. Então, ao mesmo tempo que ela começa a fugir dele, a história vai contando a vida dela no decorrer dos séculos. Aparece ela em Londres, na época em que o Jack Stripador estava lá. Então, assim, o Gideon vai perseguindo ela no decorrer dos séculos. Esse é o contexto da história, o contexto geral da história, né?
Então, assim, aparece ela em Londres, aparece ela na Primeira Guerra Mundial, sempre trabalhando como médica, como enfermeira, tentando curar as pessoas e escapando do Gideon, que colocou na cabeça dele que eles estão destinados a ficar juntos e tal. E tudo isso, ela tá contando toda essa história pra Tegan, pra essa menina que apareceu, ao mesmo tempo que ela vai treinando ela como feiticeira, como uma curandeira, vamos usar essa palavra. Então, assim, é uma história bem legal pra quem gosta de magia, como eu sou apaixonada por esse tipo de história com magia, com fantasia, é muito legal. E ao mesmo tempo você vai acompanhando ela percorrendo a solidão dessa vida imortal dela, porque, pensa, a história se passa em 2000 mais ou menos, ela tem em torno de 400 anos. E todo esse período de tempo ela passou sozinha e fugindo do Gideon. Então, assim, como eu disse, é uma história simples, não vou definir como a minha favorita nem nada, mas é uma história muito gostosa de ler. Eu achei a escrita bem legal, bem desenvolta e tem toda essa questão da perseguição e tal, que acaba tornando tudo mais interessante. Pra quem gosta de magia, desse tipo de coisa, é muito legal, gente. Então, recomendo e espero que gostem. Até mais!